Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 2.5, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Letra A. Do gráfico de f, identifique números nos quais f é descontínua e explique por quê. Letra B. Para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita ou à esquerda ou nenhum deles. Aqui é dado o gráfico de f. O objetivo do exercício é verificar a descontinuidade, ou seja, achar os valores onde f é descontínuo. Então vamos à definição primeiramente, que é a definição 1 da seção 2.5, a definição de continuidade, que diz: uma função f é contínua em um número A se o limite da função de x para x tendendo a A é igual a f de A. Então, essa é a definição 1, que, se a gente observar, implicitamente ela requer três coisas para a continuidade de f em A. A primeira coisa é que f de A tem que estar definida. Está definida. Ou seja, tá? A está no domínio de f. Segunda condição, o limite da função de x para x tendendo a A existe, tem que existir para satisfazer. E terceiro, o limite da função de x para x tendendo a A tem que ser exatamente igual a f de A, que é a própria definição em si. Se a gente olhar aqui para a definição em si, o que significa esses três itens, né, que está implicitamente? A tem que estar no domínio, ou seja, f de A tem que estar definido, tem que existir um valor para f de A. O limite da função de x para x tendendo a A tem que existir. E terceiro, eles têm que ser valores iguais, tá? Então, essa é a definição 1. A partir da definição 1, a gente pode avaliar aí a descontinuidade no gráfico. Então, começando aqui pela esquerda, né, a função vem e possui um buraco aqui, ó, nesse ponto, que é exatamente em x igual a menos 4, ou seja, tem um buraco e não temos mais nada indicando o valor aí da função para x igual a menos 4. Então, o primeiro valor que tem descontinuidade na função seria x igual a menos 4. E por que é descontínuo? A gente vai justificar utilizando 1, né? O f de menos 4 não está definida, tá? Ou seja, menos 4 não está no domínio de f, né? Não temos valor de função para x igual a menos 4. Depois a função continua e aqui em menos 2 a gente tem uma quebra. X igual a menos 2. Só que para o menos 2 a função está definida, ó. Tem aqui bolinha fechada, né? Nessa parte aqui da função. E aqui na parte de baixo, bolinha aberta. Então, não é por 1 que a gente vai justificar a descontinuidade ali em x igual a menos 2. Vai ser por 2, tá? Por quê? Podemos escrever que o limite, ó, quando x tende a menos 2, aqui pela esquerda, a função tende a esse valor aqui de cima. Então, a gente tem que o limite da função de x para x tendendo a menos 2 pela esquerda
é diferente, né? O limite aqui tendendo a menos 2 pela direita, quando a função chega aqui em cima, ela vai chegar perto deste valor. Ou seja, o limite da função de x para x tendendo a menos 2 pela direita e pela esquerda são diferentes. E aí a gente pode dizer, portanto, que o limite da função de x para x tendendo a menos 2 não existe, tá? Então, por 2, a gente justifica aí a descontinuidade no x igual a menos 2. A função continua aqui, chegou aqui em 2, a gente tem uma quebra novamente, tá? Então, o próximo valor que a gente tem é o x igual a 2, descontinuidade. E o que acontece? Mesma coisa que aqui em menos 2. A gente tem que o limite da função de x para x tendendo a 2 pela esquerda é diferente do limite da função de x para x tendendo a 2 pela direita. Ó. Quando tendo a 2 pela esquerda, o valor da função dá um valor. Quando eu venho pela direita, o valor da função dá outro valor. Lembrando que o f de 2 está definido e vale esse valor aqui onde está a bolinha fechada. Então, a gente tem ali, portanto, dizer que o limite da função de x para x tendendo a 2 não existe. Por isso é descontínua em x igual a 2. Aí a função continua aqui, vem para menos infinito, quando chega perto do 4. E depois tem uma quebra, está definida aqui nesse ponto, para x igual a 4, e depois decai aqui. Então, a gente tem mais uma descontinuidade, que é em x igual a 4. E a justificativa, né? Quando tende aqui o 4 pela esquerda, o valor do limite vai lá para baixo, que é menos infinito. E quando vem pela direita, a função dá um determinado valor aqui de y. Então, temos que o limite da função de x para x tendendo a 4 pela esquerda é diferente do limite da função de x para x tendendo a 4 pela direita. Portanto, o limite da função de x para x tendendo a 4 não existe, tá? Então, por 2, né? Por 1 a gente justificou o primeiro e por 2 os outros 3 números aí, que é o que ele pede para a gente fazer na letra A. Agora, na letra B, ele fala para cada um dos números identificados na parte A, que são esses 4, eu quero saber se f é contínuo à direita ou à esquerda ou nenhum deles. Então, para a letra B, começando por x igual a menos 4, tá? Em x igual a menos 4, como a gente tem aqui não está definido, ou seja, não está no domínio de f, ela não vai ser contínua nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Porque o f de menos 4 não existe, não tem, tá? Então, não é contínua nenhum deles. Para nenhum lado ela é contínua, por causa que não tem aí o f, tá? O f de menos 4. Em x igual a menos 2, a gente tem aí a seguinte condição. A função está definida aqui, ó, quando eu venho pela esquerda, né? Ou seja, a gente tem que o limite da função de x para x tendendo a 2, a menos 2 pela esquerda, ele é exatamente igual ao f de menos 2, né? Aqui, ó, tá definida para menos 2 nesse ponto. Então, a gente tem que é contínuo à esquerda, tá? Porque o limite, né, tendendo menos 2 pela esquerda, é igual à função de menos 2. Para x igual a 2, a gente tem que
está definida aqui a função quando eu venho pela direita na quebra, né? A função ali, ó, de 2 é aquele ponto lá em cima. Então, eu tenho que o limite da função de x para x tendendo a 2 pela direita é igual ao f de 2. Então, eu tenho que é contínua à direita. Para x igual a 4, né, a função está definida aqui quando eu venho pela direita também. Ou seja, eu tenho que o limite da função de x para x tendendo a 4 pela direita é igual ao f de 4. Então, eu tenho aí que a função é contínua à direita, porque satisfaz aí a definição de continuidade. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!